Olá, boa noite a todos. Nós vamos iniciar então a nossa live e nesse momento eu quero convidá-los a nós estarmos conversando um pouco para que eu possa estar explicando um pouco mais das coisas que vão estar acontecendo. Eu estou fazendo os ajustes finais para que possamos ter aí uma boa qualidade E se vocês estiverem ouvindo, boa noite, Kate, tudo bem? Lucimara, tá ouvindo direitinho aí? Dá um joinha para eu saber se está ouvindo direitinho, ok? O som tá bom, tá dando para ouvir com qualidade? Isso, joia, muito bom. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções básicas, nós vamos falar sobre o modelo da mente, como que as emoções elas estão se manifestando, como que nós podemos aprender a controlar essas emoções, o que é normal, o que não é normal, dentro daquilo que nós sentimos, né? Então, está entrando também a Silvana, isso, Solange Assis entrou também, e agora eu estou conseguindo ler, que outro dia eu não estava nem conseguindo ler, não é verdade? Não estava nem conseguindo ler. Então nós vamos aguardar mais uns minutinhos até que o pessoal continue entrando, e eu quero agradecer a todos pela confiança, quero agradecer por nós estarmos aí participando do grupo de hipnose e como foi selecionado falar sobre as emoções e falar um pouco sobre a ansiedade, e depois nas outras lives nós vamos estar dando continuidade nos outros assuntos. Então eu quero aproveitar para agradecer a todos, é um prazer imenso. Eu vou ainda preparar, eu já conversei com algumas pessoas, de fazer uma live mostrando como que a pessoa ela está ou não sendo hipnotizada. Tudo certo? Ok? E aí eu vou fazer a indução ao vivo para que vocês possam estar percebendo como que funciona, né? Como é hipnotizar, como é colocar a pessoa em transe. E uma das dúvidas é justamente essa, né? Se a pessoa ela está consciente ou se ela não está consciente, tá ok? Isso, agora já está entrando aí mais pessoas. Isso, Gislaine, né? Pai Senhor, né? Isso, Isabel Simões também, muito bom. E se vocês puderem então estar aí, né? Chamando mais pessoas para ver essa live aí, nós vamos estar juntos agora então, iniciando. Bom, depois da live eu vou deixar ela no canal do YouTube, então quem assinou, né, quem é inscrito no meu canal do YouTube vai ter a live lá disponível para você assistir de novo. Quem está perdendo, quem já está entrando atrasado depois, vai ter a oportunidade de assistir lá, ok? Aí quem não assinou ainda, quem não se inscreveu, quem não deu like, né, então faça isso. Enquanto nós estivermos aqui também, dê um joinha, curte aí, né, vamos fazer propaganda. Bom, nosso tempo já passou daquilo que é combinado, então agora nós vamos estar iniciando então a nossa live. Muito bem. Bom, falando então das emoções, falando dos nossos sentimentos, emoções e sentimento, às vezes há uma certa confusão, né, do que é emoção, do que é sentimento, e as pessoas acabam confundindo. E por causa dessa confusão nós não conseguimos ir mais a fundo, nós não conseguimos chegar às vezes no primeiro evento. Então, falando de emoções básicas, as emoções básicas são emoções que nós já nascemos com elas, embora os sentimentos nós também herdamos dos nossos pais, porque enquanto nós estamos no útero da nossa mãe, nós somos bombardeados, nós somos influenciados pela energia dela, nós somos influenciados pelas emoções dela. Então, se ela sente raiva, nós vamos sentir essa raiva. Se ela sente amor, nós vamos sentir esse amor. Se ela sente medo, nós vamos sentir esse medo também, o desespero e assim por diante.
Então, desde o ventre da nossa mãe, desde o útero, nós somos bombardeados pelas emoções externas a quais as nossas mães estão sentindo naquele momento. Só para ilustrar isso, é muito interessante que em alguns momentos, quando eu estou fazendo atendimento, boa noite, né, Romilda? E quando eu estou fazendo os atendimentos que a pessoa acaba regredindo, ela vai para o útero, então ela começa sentindo uma emoção, por exemplo, de medo dentro do útero, e quando nós começamos a investigar essa emoção, nós percebemos que quem está com medo é a mãe. A mãe está passando por uma situação ali de medo, de desconforto, e aí o feto está sentindo tudo aquilo. E aí ela não sabe, né? Como é um feto ainda, não tem a parte consciente, ela só tem a parte emocional naquele momento. Então ela recebe toda aquela descarga e registra aquela emoção. Registrou aquela emoção, num evento futuro, ela pode manifestar a mesma emoção, o mesmo sentimento, em alguma outra situação. E aí a mente faz um link, a mente, ela ancora, né, como ela já havia ancorado lá no útero, ela faz um link acionando essa âncora. E aí a pessoa vai começar a sentir isso, por exemplo, aos 18 anos, quando ela toma um susto, quando ela algo semelhante. Vamos supor que o medo que a mãe sentia era do pai, que era agressivo. Aí quando ela está com 18 anos, ela se envolve numa situação onde alguém agressivo também a incomode, a perturbe. A mente faz o link dessa mesma emoção lá no útero, e a pessoa a partir daquele momento começa a desencadear, por exemplo, uma fobia, um pânico, um medo excessivo. Ok? E aí ela vem no consultório e ela fala assim: não, Rogério, começou exatamente com 18 anos, quando eu presenciei uma briga. Ok, conscientemente foi ali que começou. Mas quando nós fazemos a busca dessa primeira emoção, aí a mente emocional joga ela lá no útero. E aí nós vamos descobrir no útero a mesma emoção. Isso é muito interessante, ok? Para quem está chegando agora aí, só informando, que a live depois eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá ok? Então vocês não vão perder nada não. Quem já entrou e já começou a live aqui, depois eu vou colocar ela disponível no YouTube. Então depois, reforçando, quem ainda não se inscreveu no meu canal, quem não curtiu, por favor, já se inscreva, já curta o canal lá, e aí nós vamos estar disponibilizando essa live, vamos fazer isso crescer, vamos depois divulgar para outras pessoas. Bom, voltando a falar então das emoções. Então as emoções básicas relacionadas aos instintos, as emoções básicas. Então eu falei um pouquinho aí do medo, sobre essa resposta, e estava falando um pouco dessa questão aí da diferença entre emoção e sentimento. Então, embora normalmente ela seja vista como sinônimos, a emoção e o sentimento são considerados movimentos bem diferentes, tanto para a parte do psiquismo como para a própria psicologia, ok? Em algumas teorias, elas vão ser colocadas como emoções primárias e emoções secundárias. Tá? Uma emoção, então, só para a gente definir isso, uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseado nas memórias emocionais e surge quando o cérebro recebe o estímulo externo. Então, sempre que nós recebemos aí um estímulo externo, ok? Nós acionamos alguma dessas emoções. O sentimento, diferente da emoção, é o que nós sentimos internamente. É a forma que nós sentimos. Então, uma emoção de medo, aproveitando que eu estou falando do medo, uma emoção de medo ele pode iniciar um sentimento diferente para mim e para você. Na mesma situação de medo, eu posso tomar uma atitude de coragem e enfrentar, e você pode tomar uma atitude de fuga e fugir. Ok? E o que vai diferenciar isso? O que vai diferenciar é os nossos conteúdos internos. O que vai diferenciar é a maneira que nós fomos criados, é a maneira que nós fomos, que nós aprendemos no dia a dia.
Isso é o que vai diferenciar a resposta do comportamento. Veja que para a mesma emoção eu posso atacar, eu posso fugir ou eu posso me esconder. Tudo bem? Então, para a mesma emoção. Agora, como eu sinto isso? Como eu sinto é diferente. Então, por isso que o sentimento é diferente da emoção. Então, eu posso sentir o medo junto, por exemplo, com um sentimento de, sentimento de desespero. Posso, né? Então, o meu medo junto com o desespero, o meu medo junto com a raiva, o meu medo, então, eu posso sentir ele de diversas formas. Bom, uma emoção, então, como eu falei, ela vem da parte externa, e o sentimento, por sua vez, é uma resposta a essa emoção. Então, é como você reage diante dela. Porém, uma emoção, dependendo dessa reação, essa emoção pode eliciar, aliás, esse sentimento ele pode eliciar outras emoções concomitantes. Então, falando das emoções básicas, então, só para a gente ter ideia, né, dessas emoções básicas, uma vez que as emoções dão origem aos sentimentos, então eles estão totalmente relacionados entre si. A emoção desperta um sentimento que é capaz de promover também outras emoções. Então veja que se eu colocar você diante de um animal feroz, vamos pensar assim? Então imagine essa situação, você diante de um animal muito feroz, um leão, e esse leão começa a correr atrás de você. Antes de qualquer outra coisa, tá? Mesmo da consciência surge o medo, é o primeiro, que é uma emoção. Então, o leão correndo atrás de você, o medo, ele surge. Logo em seguida você tem a consciência dos seus sentimentos, e aí você percebe que está assustado, então medo com susto. Aí você vai reagir a essa emoção correndo, atacando ou paralisando. Veja que a emoção ela vai gerar respostas emocionais diferentes de acordo com aquilo que nós aprendemos na nossa vida. Então era mais ou menos isso que eu já tinha falado para vocês. E aí eu preciso entender que essas emoções, onde elas vão surgir primeiro? Da onde surgem essas emoções? Né? De que parte do nosso corpo vai surgir essas emoções? Ou em que momento, como eu estava falando lá no começo, desde a vida intrauterina. Isso é cientificamente comprovado, que as emoções dos nossos pais, ela é transmitida para nós. E as emoções que são consideradas básicas é o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, ok? Então são as emoções básicas. O nojo ou a repulsa também é considerado. Então, talvez você já tenha visto em alguns estudos, na ultrassom, por exemplo, o bebê sorrindo, o bebê chorando, né? O bebê às vezes desesperado, então se movimentando, preocupado. Eu lembro que quando eu estava estudando acerca do aborto, um cientista ele estava fazendo uma pesquisa e ele filmava os abortos. E em uma das cenas do aborto, o bebê fugia da agulha. E aquilo marcou muito ele. Veja que o bebê tentava fugir a todo custo. Tem um instinto de preservação de vida, um instinto, não é consciente. Então ele viu aquilo e a partir daquilo eu lembro que ele dizia que ele havia parado, ele nunca mais fez aborto porque ele percebeu que aquele feto ele tinha vida, ele tinha instintos para se manter vivo. E aí então ele resolveu abandonar, a sua carreira, não a sua carreira, mas a prática do aborto. Tudo bem? Então é bem interessante quando nós observamos esses detalhes, que essas emoções já estão lá na vida intrauterina. Bom, então voltando a falar, os nossos comportamentos vai estar de acordo com o nosso aprendizado. E aí você tem os objetivos dessas emoções. Qual que é o objetivo do medo na nossa vida? O objetivo do medo na nossa vida é nos proteger do perigo,
nos controlar de alguns instintos. Então, o medo ele é essencial para nós sobrevivermos. Tudo bem? Por exemplo, se você pega uma pessoa que não sabe nadar, então ela vai ter medo e não vai querer nadar, ela não vai querer entrar numa piscina, ela não vai querer entrar no mar. Mas porém ela faz natação, ela aprende o que é controlar esse medo. Então agora ela sabe nadar, ela controla o medo. Tudo bem? Então veja que todas as nossas emoções é possível ter controle se nós aprendemos a dominá-las, se nós aprendemos a compreendê-lo. Que é diferente do medo exagerado, da fobia. A fobia é o medo de sentir medo. Às vezes não está nem presente, às vezes está só na sua mente, só que aí te paralisa, aí te impede de sobreviver. Então nós precisamos entender que o pânico, a fobia estão muito bem entrelaçados, muito bem entrelaçados. Então se eu aprendo a ter o controle, eu aprendo a ter domínio. Mas quando eu tenho a fobia ou o pânico, eu estou deixando não somente que as minhas emoções básicas atuem, mas que os meus sentimentos. A percepção é exagerada. Não é o problema de sentir o medo, é como eu sinto medo. Às vezes é irracional, às vezes não está presente, só de pensar, só de ouvir. Então, é nesse ponto que eu preciso buscar ajuda para que eu aprenda a controlá-la, porque eu perdi o controle dele. Quando esse medo ele sobressaiu àquele instinto de preservação, eu perdi o controle. E aí isso me impede, por exemplo, uma fobia de carro, não dirigir mais, uma fobia de ônibus, não entra dentro do ônibus, uma claustrofobia, não entra em locais fechados, e assim por diante, pode ser qualquer coisa. Então, por que é difícil eu controlar? Por que não adianta as pessoas olharem para mim e falar assim, calma, respira, porque eu me envolvo com o meu sentimento. E dentro dos meus sentimentos é interno isso. Lá eu exagero. Lá eu vejo as piores coisas. Só que a minha mente não sabe que aquilo é mentira. A minha mente não sabe que aquilo é imaginação. Para ela é verdade, porque tem sentimento, tem emoção. Então eu só vou conseguir ter controle se eu tratar. Existe a possibilidade de eu fazer esse tratamento medicamentoso e existe a possibilidade de eu fazer a terapia. Com a hipnose, isso é muito mais rápido. Ainda hoje, eu tratei de uma paciente com fobia de agulha. Então nós fizemos o teste, fiz ela pensar no evento, ela já sentiu a fobia, o desespero. E logo depois que nós fizemos a terapia, logo depois que nós fizemos o exercício, ela na hora já pegou a agulha, ela já começou a colocar a agulha na mão dela. Ela falou assim, olha, eu nunca pensei que eu ia fazer isso. E ela começou a tocar a mão dela com essa agulha, super feliz, numa única sessão. Ok? Então, para ver o quanto a hipnose é efetiva em tratar as emoções. Vamos lá. Falando das demais emoções, senão a gente fica preso aqui no medo. Bom, aí todo comportamento ele é aprendido. Ok? Então, pais fóbicos podem gerar filhos fóbicos, mas eu nem falo em termos genéticos não, eu falo em termos de comportamento, porque o filho vê o pai se comportar daquela forma. Eu tive uma cliente que ela tinha fobia de mandrovar, ela, todos os irmãos, porque foi passado, foi passado de geração esse medo. Fobia de lugares apertados dentro do ônibus, mesma coisa, ela tinha esse medo herdado do pai, que foi passado por irmão, que foi passado para ela, que o tio tinha, e assim por diante. Então, os medos, as fobias também, eles são aprendidos. E aí entra uma outra coisa, que é o sentimento de negativismo. Uma vez que a pessoa ela entra nesse looping de emoção e de sentimento, ela começa a ficar negativa. Por que ela fica negativa? Vamos pensar que a nossa mente ela é muito inteligente, a nossa mente é muito inteligente, só que a mente fica seletiva só para coisa ruim. Vamos voltar lá na medo de água.
A pessoa fóbica de água, ela vai ouvir uma notícia que morreu afogado, ela vai estar tão atenta que ela consegue perceber quantas notícias surgiu daquele assunto. Ela fica com a mente atenta no instinto de proteção. O contrário também é verdadeiro. A alegria, por exemplo. A alegria, a pessoa está alegre, está feliz, ela decide comprar um carro. E aí, quando ela decide comprar um carro, ela decidiu a marca. É incrível. Mas ela vai ver a marca daquele carro em toda a esquina. Ela vai ver, ela vai falar, puxa, nunca vi tanto carro desse tipo como antes. Ela vai perceber, ok? Então, é muito interessante isso. A mulher grávida, até ela engravidar, parecia que ela não via mulher grávida, mas quando ela engravida, ela vê mulher grávida em toda a esquina. Mas por que? Onde estavam essas mulheres grávidas? Surgiu depois que ela engravidou? Não. Na verdade, a mente ficou seletiva para o foco dela. E isso traz para ela o que? Conforto, traz para ela alegria. Ok? Então a nossa mente é muito interessante em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pode ser uma alegria extrema, pode ser uma tristeza extrema. Pode ser uma emoção de coragem, pode ser uma emoção de medo. Então eu preciso estar atento ao que a minha mente está trabalhando, para que eu possa então aprender a ter esse controle. Bom, voltando lá. E aí nós vamos perceber que a pessoa então ela vai atentar para todos os chamados. E aí nós chamamos os chamados aonde está a emoção focada. Na programação neurolinguística nós chamamos isso de âncoras. A nossa mente sempre está ancorando emoções. Vamos falar um pouquinho disso. O que é âncora? Tá? A âncora nada mais é do que um registro emocional. E esse registro emocional ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Agora, o grande problema da nossa mente emocional é ela executa a emoção na íntegra. A nossa mente emocional ela registra a emoção e ela não pede permissão. Uma vez que ela registrou a emoção, ela vai executar na íntegra todas as vezes que aquele evento acontecer. Por exemplo, se a emoção for de alegria, todas as vezes que acontecer algo semelhante àquela emoção, você vai ficar alegre. Você gosta de assistir, por exemplo, seriados ou novela. Esse tipo de apresentação usa muito âncoras auditivas, sonoras. Por exemplo, você vai ouvir determinada música, determinado som, vai saber qual é o ator, qual é a atriz que vai entrar em cena. A sua mente já registrou, porque toda vez que você vê aquele atriz, aquela atora, aquele ator, você vai ter uma emoção, você inicia uma emoção, um sentimento. Então ela associa a música com ele. Isso pode ser qualquer outra coisa. Agora, se eu sei que a minha mente ela registra emoções sem pedir permissão para a minha mente consciente, então isso é importante eu saber, porque dessa forma eu tenho certeza que não tenho controle consciente sobre as minhas emoções. Eu não tenho. Porque se eu tivesse o controle consciente, era muito simples. Era só pensar positivo. E não é só pensar positivo. Tudo bem? Então, perceba, se não resolveríamos todos os nossos problemas. Eu tenho fobia de elevador, é só pensar, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Não vai funcionar. A hora que eu estiver lá, a mente inicia todas aquelas emoções. Vai acontecer, independente da minha vontade. Então não está no controle consciente. Então âncoras, lembra disso. Âncoras são registradas o tempo todo. E eu sabendo disso, eu posso ancorar emoções positivas que vão combater aquelas emoções negativas. Quando eu falo para vocês aquela frase, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Essa frase, o objetivo dessa autossugestão é que naquele momento em que está iniciando aquele pensamento negativo, eu mude ele para algo melhor, para um recurso novo. Por isso que eu falo aquela frase, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E aí a minha mente procura outros recursos. Só que na terapia, quando eu estou tratando a pessoa, além da frase, eu ancoro emoções positivas. Emoções de amor, emoção de alegria, emoção de gratidão, emoção de vitória, de conquista, emoção de superação. Eu vou ancorando, eu faço uma pilha de âncoras, eu ancoro várias emoções positivas
E aí a pessoa começa então a perceber que dentre essas emoções positivas que ela está sendo ancorada, ela vai poder acionar isso quando ela quiser. E eu deixo isso, por exemplo, para ela acionar quando ela fecha a mão. Fechou a mão, a mente automaticamente traz as emoções positivas e ela consegue combater aquele pensamento negativo e aquela emoção negativa, aquele sentimento negativo que surgiu ali durante aquele momento. Tudo bem? Vamos lá. Então, as emoções, por exemplo, de nojo ou a de repulsa, qual que é o objetivo disso? Fazer com que eu não coma nada estragado. Só que se isso, qualquer uma dessas emoções, ela estiver em exagero, ela vai me trazer desconforto. Ah, Rogério, mas você quer dizer que se a emoção de alegria for excedida demais, ela vai me trazer prejuízo? Que tipo de prejuízo uma emoção de alegria pode me trazer? Simples. Você fica tão eufórico, tão alegre, tão feliz, que você gasta em demasia. Você fica tão alegre, tão feliz, que você não sabe falar não para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa ou para algum amigo. Você fica tão alegre, tão feliz, tão eufórico, que você bebe demais. Então, tudo que é exagerado pode também trazer prejuízos, por isso que tem que estar no controle. Por isso que quando nós trabalhamos na terapia, nós vamos sempre trazer a pessoa para esse controle. Nós sempre vamos trazer ela para esse controle, ok? Bom, e aí falando dessas emoções básicas que nós estamos falando aqui, observando que elas podem ser muito comuns na nossa vida, ela pode nos trazer muitas situações interessantes. Aí entra o transtorno de ansiedade. O que é esse transtorno de ansiedade? Tá? Vamos só falar algo importante. A ansiedade, ela é uma reação normal do nosso organismo. A nossa mente, ela utiliza a ansiedade para nos colocar em situações, por exemplo, de expectativa. A ansiedade, ela pode nos gerar expectativas positivas para eu me movimentar, para eu crescer. Agora, quando ela é exagerada, esse que é o meu problema maior que eu tenho, porque essa expectativa boa pode passar a ser negativa, que na maioria é. Eu às vezes não sei nem de onde está vindo o sentimento, eu às vezes não sei nem de onde, em que evento, qual a condição que transbordou ali o meu barril, e eu acabo ali então deixando de ter essa ansiedade natural, para ela começar a ser um motivo de preocupação. Então, o transtorno de ansiedade generalizado, ele vai me deixar no estado de alerta, de preocupação muito grande, muito excessiva, uma expectativa muito apreensiva, né? E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque a ansiedade é um dos transtornos que mais causa paralisação para as pessoas, mais causam dificuldade de prosseguir, né? As pessoas muito ansiosas, com a generalizada, que é o grau mais intenso, ela deixa de viver, ela deixa de se relacionar, ela deixa de conquistar, ela para de produzir, né? Então nós vamos perceber que alguns, né, segundo alguns estudos, alguns neurotransmissores estão envolvidos. Alguns neurotransmissores estão envolvidos em nosso cérebro para estimular talvez até esse excesso, que vai ser por conta da serotonina, dopamina, a norepinefrina. Então esses neurotransmissores, na falta dele, eu posso então ter aí esses excessos, levando, né, concomitantemente, para uma depressão. Então são um conjunto de fatores que envolve para a ansiedade, um conjunto de fatores que pode ser genético, tá ok? Que pode ser genético, ou fatores externos. Então ele pode ser genético, mas pode ser também fatores externos, como o estresse do dia a dia, né? A sua qualidade de vida pode gerar, tá? Quem está chegando, né, aí, só lembrando que a live depois vai estar disponível no meu canal do YouTube, você vai poder assistir na íntegra, ok? Então você vai poder estar assistindo, certo? Então a ansiedade, como eu estava falando para vocês, ela pode ser genético ou ela pode ser um fator estressante.
Agora, uma outra curiosidade da ansiedade é que ela atinge o dobro de mulheres em relação aos homens. A ansiedade, ela acaba atingindo mais mulheres do que os homens. Talvez por questões hormonais, né, são vários os fatores. Questões hormonais, talvez a exposição ao estresse maior, que pode agravar o quadro. Por exemplo, vamos pegar a mulher, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela tem o estresse às vezes por ter que dar conta da própria casa, ela tem os filhos para dar atenção, tem o marido para dar atenção, então tudo isso pode facilitar o motivo das mulheres ficarem mais ansiosas e darem conta de tudo, né? Então o maridão que está assistindo aí, ajudar a esposa é importante, né? Eu costumo, quando eu trabalho com casais, falar sobre justamente isso. A casa é dos dois, a casa não é só da mulher. A mulher, ela precisa da sua ajuda. Então, lavar uma louça, ajudar a lavar um banheiro, lavar um quintal, isso vai facilitar a vida das mulheres aí. Se as mulheres concordam, dá um joinha aí, né? Dá um ok aí. Se você concorda que o seu marido ele pode te ajudar em casa, você pode dividir essa tarefa. Afinal de contas, a casa é dos dois, os filhos são dos dois. E nós, homens, temos o costume, às vezes, nós chegamos do trabalho, às vezes um trabalho pesado, e nós queremos descanso, nós queremos ter aquele momento ali de relaxamento ali, e esquecemos, né, que se nós ajudarmos as nossas esposas em casa, nós vamos facilitar a vida dela e nós vamos ter mais tempo com ela também. Então, vai uma dica aí para os homens, tá ok? Uma dica aí. Uma outra coisa interessante que pode estar facilitando o transtorno de ansiedade são crianças que provavelmente podem ter sofrido algum tipo de abuso, algum tipo de trauma, ou testemunhou algum evento traumático. Às vezes viu o pai agredindo a mãe brigando com o pai ou com os filhos. Então, geralmente, quando ocorre esse tipo de violência doméstica, ou trauma, ou viu algo, ou às vezes até mesmo um filme, tá? Sem ter a real noção que aquilo era um filme, porque era criança, tinha só o sentimento e as emoções ali. Isso, em algum momento da vida, pode gerar, né, desencadear uma ansiedade. Bom, os seguintes critérios devem ser atendidos para o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. Então, não é simplesmente sentir um pouquinho de ansiedade, eu estou com ansiedade generalizada. Não, existem algumas coisas que tem que acontecer, ok? Na maioria dos dias da semana. Então, durante uma semana, quase todos os dias. E isso acontecendo por pelo menos 6 meses. Então, para ser considerado ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, tem que acontecer quase todos os dias e tem que acontecer por pelo menos 6 meses. Aí sim pode ser considerado ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, né? Então não é simplesmente ficar um pouquinho ansioso e achar que está com um transtorno, não funciona desse jeito. Se a gente olhar no nosso dia a dia, todos os dias, às vezes nós podemos ficar com raiva, com medo, ansioso, nós podemos ficar com várias situações, mas passou, né? Tristeza, passou por um processo de luto, fica em luto ali um dia, 2 dias, uma semana, mas daqui a pouquinho resolve esse luto, passa ele, agora fica com esse luto 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, já extrapolou, já está acima, ok? Ô Roberto, está chegando agora aí, mas depois eu vou estar deixando gravado no YouTube, ok? Você não vai perder nada não, fica tranquilo aí que depois a gravação vai estar disponível. Bom, então falando lá da ansiedade, continuando então, são várias as situações que podem estar desencadeando ela. Então a preocupação, o sofrimento excessivo e vai interferir na rotina, com toda certeza. A ansiedade que não está relacionada a uma outra condição de saúde mental, tais como, por exemplo, ataque de pânico. Então pode ser que o pânico gere ansiedade, o abuso de substâncias, ou transtorno de estresse pós-traumático,
Então, tudo isso pode ajudar, tá, a pessoa a desenvolver a ansiedade, o pânico principalmente. Então, às vezes não vai acontecer o pânico, mas ela fica ansiosa com medo que aconteça o pânico, aquela preocupação. Pelo menos 3 dos seguintes sintomas em adultos e uma das seguintes opções em crianças. Inquietação, inquieta, a pessoa fica inquieta, muito inquieta. Fadiga, perde energia, ok? Isso também são situações. Dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e problemas com sono. Então, esses fatores aqui, por mais de 6 meses, sentindo ele todos os dias. Todos os dias. Então, não é um dia só, não é uma semana só. Esses sintomas acontecendo por mais de 6 meses consecutivos, sentindo no mínimo 3 dessas emoções. Ok? A Josiane está falando aí que tem síndrome do pânico, né? Então, Josiane, com a hipnose o tratamento ele é bem efetivo, tá bom? E é bem rápido o tratamento. Então, hoje em dia, graças a Deus, que com os recursos da hipnose as pessoas elas estão tendo acesso, né, a essa ferramenta tão fantástica que em outros tempos era escondido, em outros tempos não estava sendo permitido, né? Hoje o Conselho Federal de Medicina reconhece a hipnose, o Conselho Federal de Odontologia reconhece a hipnose, o Conselho Federal de Psicologia, agora o Conselho Federal também de Fisioterapia está reconhecendo a hipnose, e outros conselhos que estão vendo o benefício que a hipnose pode estar sendo aplicada. Como eu disse no início da live, hoje eu tirei uma fobia de agulha. Imagina isso, né? Para um enfermeiro que tem que dar uma injeção, ele usa uma técnica rapidinho, salva, né, a vida da pessoa, porque nunca mais ela vai ter fobia de agulha, e ele faz o serviço dele e vai estar fazendo um bem muito grande aí para a humanidade, para as pessoas que estão ao redor dele. Okay? Então é muito importante esse conhecimento da hipnose. Bom, então o transtorno de ansiedade generalizada ele vai ocorrer com outros problemas de saúde mental. Então ele vai estar, por exemplo, a síndrome do pânico, a fobias, depressões, o abuso de substância e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, geralmente a ansiedade, né, generalizada vai estar junto com uma dessas situações. E quais são as reações físicas do transtorno de ansiedade generalizada? Então, a pessoa ela pode ter agitação, o cansaço, a tensão muscular, taquicardia, a batedeira. Ela pode ter excesso de transpiração, dor de cabeça, enxaqueca, falta de ar, aumento da pressão arterial, insônia, náuseas, vômitos, diarreia e muitos outros sintomas físicos. Por isso que é difícil diagnosticar muitas das vezes o transtorno de ansiedade, porque primeiro os médicos eles vão tentar eliminar todas as possibilidades físicas, ele vai tentar avaliar todos esses sintomas para ver se não tem alguma outra doença de cunho físico mesmo, ok? De cunho genético, para depois ele diagnosticar, falar, não, isso aí é emocional. E aí depois quando ele fala que é emocional, dentro da parte medicamentosa, ele vai te encaminhar para um psiquiatra para que ele possa estar te medicando caso você esteja em situações muito excessivas, né, com sintomas. E uma coisa importante que a maioria das pessoas não fazem, uma coisa muito importante, as pessoas elas começam a trabalhar com um psiquiatra e não procuram um psicólogo. Gente, tem que trabalhar os dois juntos. Ok? Se trabalhar os dois juntos, o acesso é mais rápido, a recuperação é mais rápida. O que a medicação vai fazer? A medicação vai tratar os sintomas, mas não vai tratar a emoção, não vai tratar o sentimento, não vai tratar a causa.
Então é muito importante, se você está fazendo um tratamento medicamentoso com um psiquiatra, você procurar um psicólogo, porque é o psicólogo que vai resolver o problema da emoção. O psiquiatra ele vai te fazer a receita, eu não estou falando que está errado, é necessário em muitos dos casos para ter o controle, só que se você não tratar essa emoção com um psicólogo, você só vai mascarar seus sentimentos. Aí sabe o que vai acontecer? Seu corpo acostuma com a medicação, o médico vai ter que aumentar a dose. Aí quando ele tenta tirar, volta tudo de novo, porque você não tratou a emoção, você não tratou o sentimento. E aí você volta, aí ele não vai querer dar o mesmo remédio, porque o mesmo remédio não funcionou, ou funcionou por um período, aí ele troca a medicação, achando que vai resolver. Toma por um período, o corpo acostuma, daqui a pouco enfraquece o efeito desse remédio, aumenta a dose de novo, daqui a pouco troca o remédio de novo, enquanto não tratar a emoção. Então você precisa buscar um psicólogo e tratar a emoção. Se o seu psicólogo trabalha com a hipnose, o tratamento vai ser mais rápido. Se o seu psicólogo não trabalha com a hipnose, vai demorar um pouquinho mais, mas vai resolver também, ok? Vai resolver. A psicologia, ela está aí para isso, para ajudar. Então os psicólogos aí de plantão sabem muito bem o que eu estou falando, né? Dependendo da abordagem que você está utilizando, às vezes a terapia é um pouco mais rápida, às vezes a terapia é um pouco mais lenta, e depende muito também da pessoa que está tratando. Você tem que querer, você tem que seguir as regras, você tem que fazer o que o seu psicólogo diz, porque ele sabe o que ele está falando, ele estudou, ele tem as técnicas, mas nesse caso aí a hipnose ela vai ser fantástica, auxiliando como recurso terapêutico, ok? Então os psicólogos de plantão aí, muito importante estar se especializando, muito importante estar buscando esses conhecimentos. Bom, agora dentro das questões mentais, a ansiedade generalizada vai trazer o que? Sentimentos de angústia, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo, preocupação excessiva. Então esses sentimentos vão estar presentes na grande maioria do tempo. Rogério, eu acordei de manhã, eu nem sei o que aconteceu, do nada eu fiquei irritada. Eu acordei de manhã, estava tudo bem, do nada eu fiquei triste. Acordei de manhã e do nada eu perdi as minhas energias. Veja que aparentemente do nada. Por que aparentemente do nada? Porque parece que não aconteceu nada. Porque não está registrado na parte consciente. Enquanto você não aprender a observar, por exemplo, o que é essa emoção e quando surgiu o sentimento. Então eu vou passar para você agora aqui algumas orientações. Nós já vamos estar finalizando a live, nós já estamos aí com uns 40 minutos pelo menos de live, e eu não quero ficar muito cansativo não, tá bom? Não quero ficar muito cansativo, mas só para nós entendermos, quando você estiver fazendo o seu tratamento, principalmente com o psicólogo, ele precisa saber o momento que surgiu a emoção, o sentimento. Então, a partir de hoje, quando surgir o sentimento, para tudo que você está fazendo e veja o que aconteceu. Anote no papel. Por exemplo, você está lá na sua casa e aí de repente você sentiu um desconforto. E aí você anota, para, respira e veja o que aconteceu. Quem entrou no ambiente? Que pensamento você teve antes de ter aquilo? O sintoma. O que você estava pensando? Onde a sua mente estava indo? No futuro? No passado? Veja que isso é muito importante, porque você vai começar a descobrir da onde veio, você vai trazer para a parte consciente aonde surgiu aquela emoção, aquele sentimento. Então anote quando aconteceu. Isso vai ser valioso para o seu terapeuta. O seu terapeuta, ele dentro do diagnóstico dele, dentro da dinâmica da terapia, te conhecendo, quando você relatar esses eventos, olha, eu estava assim, assim, assado e surgiu o medo, eu estava assim, assim, assado e surgiu essa situação. Então, nesse momento, você anota. E aí você vai levar isso para a terapia.
porque aí ele vai conseguir buscar o que aconteceu através disso. Quanto mais clareza nós tivermos das coisas que estão acontecendo, melhor para a terapia funcionar, para eu chegar nesse evento causador. Então, o ansioso, ele vai sempre, na grande maioria das vezes, a ansiedade dele sempre vai estar gerada por algo que ainda está por acontecer. Geralmente por algo que está por acontecer. Então ele vai ficar muito preocupado, uma preocupação excessiva por alguma coisa que ainda está por vir. Tudo bem? Eu vou abrir a oportunidade agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, então aproveita, pergunta aí, né? Para quem chegou agora, eu vi que tem gente chegando agora, não se preocupe, a live vai estar, eu vou estar disponibilizando ela no meu canal do YouTube e você vai poder assistir ela na íntegra, tá bom? E só reforçando aí, curtindo o meu canal, se inscrevendo no meu canal, dando um joinha, tudo bem? Então você que está entrando agora, você depois vai assistir na íntegra lá no YouTube, ok? Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou aguardar um pouquinho aqui, olhando aqui para ver se você vai fazer alguma pergunta, se você tem algo para estar perguntando aí, senão nós já vamos finalizar a nossa live, ok? Se você não tiver nada para estar perguntando, nós vamos estar então finalizando e desde já eu agradeço a atenção de todos e gratidão mesmo, tá bom? A Rosana está falando ali que não consegue chorar, né? Está retendo a emoção, né? Não consegue colocar para fora essa emoção. É muito importante, Rosana, está trabalhando esse sentimento aí. Eu não sei se você está passando por algum psicólogo, trabalhando com algum psicólogo, algum terapeuta. Se não tiver, é muito importante, né? Se colocar na posição de poder chorar. Então eu quero que você diga para sua mente, né? Faça aquela técnica do caminhão do lixo que eu coloquei no grupo, e no momento em que você for jogar você mesmo no caminhão do lixo, eu quero que você retire da Rosana ali o choro. Coloque a mão no peito da Rosana e fala: eu vou arrancar esse choro seu agora e vou libertar você para que você possa estar chorando. Faça esse exercício, tá? Liberte esse choro, deixe colocar para fora esse choro. E se você está fazendo a terapia com algum terapeuta, então apresente para ele também essa dificuldade. Mais alguém? Débora: o meu ao contrário, choro demais, né? Estado muito angustiado, tem estado muito angustiado, né? Então, Débora, são variações, né? Alguns conseguem pôr para fora, outros choram demais. Embora você chore muito, no final isso também alivia, no final isso também ele te traz uma sensação ali de conforto depois, mas o incômodo estar sempre, né, com esse sentimento. Claro que precisa buscar, tem que ver o que é isso, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, o porquê desse choro, porquê que essa angústia está voltando, porquê esse sentimento está acontecendo, tá bom? Alguém mais? Pessoal, então, gratidão a todos. Quem faz parte do grupo de hipnose, vamos tirar dúvida lá no grupo, tá bom? Podem perguntar lá no grupo, que eu acabo de responder lá no grupo para vocês. Então, desde já, gratidão, e lá no grupo eu vou estar informando a próxima live que nós vamos estar participando. Espero que tenha esclarecido para vocês a questão da emoção, a questão da ansiedade, né? E lembrando que o trabalho terapêutico, ele é assim mesmo, o trabalho terapêutico, ele funciona de uma maneira bem eficiente, e o objetivo nosso é trazer para vocês o conhecimento de que existe solução, que existe recurso, que existe possibilidade de você retomar a sua vida, de você retomar o seu controle, de você ser feliz. Aliás, você merece ser feliz, Deus te criou para ser feliz. Então, quem tem que buscar isso somos nós. Individualmente busquemos tudo isso
individualmente, busquemos de coração, tá bom? Porque nós temos essa força, nós temos essa garra, nós podemos. Da mesma forma que às vezes nós fazemos para o outro, vamos fazer para nós. Busque os recursos para você, né? Uma frase muito importante que eu sempre falo para os meus clientes é que Jesus deixou uma frase muito importante: ame o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você ama você, depois você ama o seu próximo. Primeiro você está bem, para depois buscar o seu próximo. E na medida que você busca o seu próximo, estando bem, você vai estar 100% para ele. Ok? Então, gratidão a todos e até a próxima live.